E eu já vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, lá no capítulo 1. Já vou colocar no meu cronômetro aqui para eu não me perder também. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura de 20 versículos, do versículo 1 até o versículo 20. Todos acharam? A gente fala abra a Bíblia, né? Mas agora também liga a sua Bíblia, né? Pelo smartphone. É o costume, né? De falar abra a Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã.
por tudo que já falaste, Deus, aos nossos corações. E pedimos a Ti, Pai, a Tua graça, Pai, nesse momento, para expor a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos dê entendimento, Pai, desse tema tão importante, Pai, para a vida da Tua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa-nos, Senhor, que cada palavra que sair da nossa boca, Pai, que o Teu Espírito dê vida, Senhor. E enquanto estivermos anunciando a Tua palavra, Pai, que haja transformação, restauração, arrependimento, cura. Tudo isso, Pai, nós Te pedimos para a glória do Teu nome, Pai. Não permita que as palavras, Senhor, sejam vazias, Pai, mas que elas sejam carregadas, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, porque a Tua palavra, Deus, ela não volta vazia. Fala conosco nesta manhã, Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos nesse mês de setembro e o nosso tema é Apocalipse. Eu gostaria eu vou pedir para vocês deixar aí aberta a sua Bíblia e o seu smartphone, porque a gente tem que ser igual os de Bereia, né? Quando Paulo falava, os irmãos iam lá conferir para ver se era aquilo mesmo que ele estava dizendo. Nós vamos explorar o texto, mas antes de explorar o texto, antes de fazer a exposição, eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, obviamente, nós não vamos esgotar o tema nesta manhã. E é por isso que nós preparamos durante esse mês, nós vamos falar durante 4 domingos, nós teremos 4 preleções, nós teremos 2 bate-papos aqui de estudo, as 2 primeiras quartas-feiras de cada mês, que vai ser dia 6 e dia 13. Muitos devocionais também vão falar desse tema. Então a gente tem o mês todo de setembro para pensar nesse tema, para meditar. Você que quer se aprofundar um pouco mais, você que não tinha familiaridade, é a oportunidade de você se familiarizar com o Apocalipse, né, com a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, e requer também um esforço individual. São 22 capítulos. Se você se propor a ler um capítulo por dia do Apocalipse, em 22 dias você termina a leitura de todo o livro. Essa é a primeira consideração. A segunda, irmãos, é que há 3 escolas de interpretação do livro de Apocalipse. E a minha sugestão para você é que você caminhe junto com a linha de interpretação da sua igreja local, ok? Que você se atente qual é a linha teológica, qual é a linha de raciocínio, qual é a linha de interpretação que a sua igreja local, ela segue. Para a gente não ficar pescando informação aqui, ali, de todo jeito, porque isso traz mais confusão do que esclarecimento, né? Então esquece um pouquinho os filmes, né? Os mais antigos aí, os filmes deixados para trás, né? As novelas, né? Então fique atento ao que vai ser ensinado nesse mês aqui de setembro, né? E a gente vai aprender, né? Os eventos do Apocalipse são eventos que já aconteceram, ficaram só para os irmãos lá do primeiro século, ou seja, uma linha de pensamento passado, que nós chamamos de preterista, ou são eventos que estão apontando só para o futuro? São o quê? São eventos históricos, né, que acontecem ao longo dos 2 adventos, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus? Então aqui eu só estou dando um spoiler, tá? Vou pedir para você participar dos estudos, que a gente vai ter mais tempo para falar dessas coisas com mais calma, né? A gente tem lá 1h30, 2 horas para falar especificamente desse assunto. E uma outra consideração é que assim, não é que é proibido você pensar de uma forma diferente, ok? Mas tenha ciência do que o que a gente vai ensinar aqui, nós vamos seguir uma linha de pensamento, não é que existe uma só, mas a gente vai seguir aquela que nós entendemos que é a que traz menos problema de interpretação do livro. Porque, de fato, a maior discussão, ela está na ordem em que as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, a volta de Jesus, ela vai ser antes do milênio, durante o milênio,
depois do milênio, né? O que é o milênio? Então, esses são pontos, irmãos, são pontos secundários, que falam mais da ordem que as coisas vão acontecer, mas o que nos une como irmãos são os pontos primários. Todos nós, embora podemos ter linhas diferentes de interpretação do Apocalipse, todos nós cremos em Jesus como Senhor, Salvador de nossas vidas, nós cremos que Ele vai voltar, nós cremos no arrebatamento, cremos na segunda vinda, cremos no batismo, na ceia do Senhor, nós amamos a Deus, então isso é o que nos une como irmãos. Então se você vê muita discussão aí na internet, né, até às vezes muita coisa tola, né, uma discussão interminável, discussão que não acaba, é por conta da ordem em que essas coisas vão acontecer, mas esses são considerados pontos secundários. Os pontos primários é o que nos une como irmãos. E falando da linha de interpretação, a nossa linha de interpretação do Apocalipse, que nós entendemos aqui da Comuna, é que o Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, que vai desde o primeiro advento, ou seja, da primeira vinda de Jesus, até o segundo advento, a volta de Jesus, a sua segunda vinda. E nós entendemos que o livro do Apocalipse, ele está dividido em 7 sessões, em 7 blocos, ok? Nós não vemos que a mensagem do Apocalipse, ela registra fatos em ordem cronológica, ou seja, você tem lá o capítulo 1, 2, 3, aí o 4 é a sequência, cronologia, depois vai seguindo, 5, 15, até chegar no 22, nós não entendemos dessa forma, que é uma sequência cronológica, mas nós entendemos que ele foi escrito em blocos, então, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 3, mais um spoiler, tá? Você vai aprender isso nos estudos, eu estou só forçando os irmãos aqui a participarem. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele conta a história da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. Quando chega no capítulo 4 ao capítulo 7, ele reconta a mesma história, da primeira à segunda vinda, só que com mais ou outros detalhes. Perceba que não é uma sequência cronológica. Depois de novo lá, do 7 ele vai até o 11, ele conta novamente a mesma história, da primeira até a segunda vinda de Jesus, porém, com mais ou outros detalhes. Então, a gente percebe que a cena do fim, ela vai ficando cada vez mais clara. Ele conta e reconta, mas a cena do fim vai dando, né, vai clareando um pouquinho mais. Sabe um exemplo legal? Hoje, né, a gente está na época do VAR, né? Quem gosta de futebol. Então você vê um gol, ou você vê um impedimento, o que as câmeras fazem? Elas vão pegando de diversos ângulos, né? Você vê o frontal, você vê o lateral, você vê o do lado oposto, você vê por cima. Está falando de um lance diferente? Não. Está falando do mesmo lance, porém com visões diferentes, né? Então, ele vai contando e recontando, trazendo, clareando mais a cena do fim. E, para terminar aqui as considerações, para a gente entrar no texto, nós estamos nos baseando esse mês no livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que inclusive é o que me norteou nesta manhã para estar falando aqui com vocês. Ele está disponível, inclusive você não precisa comprar, é um livro que está disponível em PDF, que tem uma linguagem muito tranquila, uma linguagem simples, que dá para entender bem, né? E foi ele que me norteou nesta manhã, irmãos. A gente não inventa nada, irmãos, a gente estuda o texto bíblico, a gente ora ao Senhor pedindo graça, e a gente vai buscando ajuda em irmãos mais experientes, a gente busca ajuda num livro, numa apostila, conversando com irmãos que têm mais experiência,
para trazer a mensagem. Para não ter que ficar inventando nada, que é por conta dessas invenções é que sai tanta besteira nos púlpitos, né? Que vai inventando, criando, né? Então nós temos um norte aqui, para esse mês a gente está usando esse livro, ok? Maravilha. Voltando agora para o texto bíblico, irmãos, lá do versículo 1 ao versículo 3, João, ele começa dizendo o quê? No primeiro versículo, que é a revelação de Jesus Cristo. Irmãos, tem fatores que contribuem para que muitos crentes evitem a leitura do livro de Apocalipse. Ou ele fala assim, eu não vou ler porque as coisas são muito encobertas, né? É muito difícil, eu não quero nem chegar perto, ou não tenho apreço por esse livro. Mas quando que na verdade é o oposto. João está dizendo que é a revelação de Jesus Cristo. A ideia que dá é que, né, muitas pessoas têm a ideia que o livro são coisas encobertas, mas na verdade é o oposto. É a revelação de Jesus Cristo. E o Apocalipse significa tirar o véu. Ele significa descobrir, revelar o que está escondido. Um exemplo fácil assim para a gente pensar, hoje está muito na moda aquele chá de bebê, fazer o chá revelação, né? Então vai toda a família lá, vai o pai e a mãe, aí coloca-se lá um balão. Então se o balão estourar e sair umas corzinhas lá azul, vai ser revelado o quê? Que é um menino. Se sair um rosinha, né, vai ser revelado que é uma menina. Então aquilo ali é uma revelação. Antes estava encoberto, né? Obviamente se sabe por quê? Por conta do ultrassom, você vai lá, faz o exame, mas se o pai e a mãe não quiser saber só no dia da revelação, vai ser lá que vai ser revelado. Então, a primeira questão é que o livro ele traz uma revelação. A gente precisa ter apreço por esse livro. Ele não fala só de coisas, ele não está dizendo sobre coisas encobertas. Outro fator que contribui para que as pessoas não leiam esse livro, porque parece que ele fala só de tragédia, né? Puxa, é um livro que só fala de espada, de morte, de tragédia, mas o que João diz aqui? Que ela é a revelação de Deus para quem? Para os seus servos. Então esse livro, ele é para os servos de Deus, ele é para a igreja de Deus. Não tenha o livro como um livro de tragédia, que só fala de catástrofes, não. Ele é a revelação de Jesus Cristo, e ele foi escrito para quem? Para os seus servos. O outro ponto que o texto vai ressaltar aqui, no versículo 3, ele diz, feliz é aquele que lê a profecia deste livro. Então é um livro que fala do quê? Ele fala de esperança. Feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve a profecia desse livro. Nós não precisamos evitar o livro, ou não precisamos ter como livro assim, ele está lá, mas né, eu não sei se ele é meio café com leite, né? Eu não preciso desse livro, não, ele é um livro que traz a revelação do nosso Senhor. Seguindo aí no de versículos 4 a 6, novamente, irmãos, ele para a igreja é uma mensagem de consolo. Lá no versículo 4, João vai dizer assim, as 7 igrejas da província da Ásia. Irmãos, este livro, ele é um livro que ele está carregado de simbologia, de analogias. E o número 7, por exemplo, ele tem um significado. O 7 no Apocalipse, ele significa total, é completo, é a perfeição, Deus, né? Os céus, ele tem um significado. Assim como o 4 também, que ela fala de terra, de criação. O 3, ele remete ao quê? A trindade. O 6, né, quando você vê lá 666, são forças malignas.
O 10 também, ele é associado ao mal. O 12 é Israel, povo de Deus, provisão. Então, quando João está dizendo aqui, ó, as 7 igrejas da Ásia, não significa que esse livro servia somente para aquelas 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas estavam representando toda a igreja. Então, o livro, ele é para todas as igrejas em todos os tempos. Ele não ficou restrito só àqueles irmãos do primeiro século que estavam passando por grande tribulação, por grande perseguição. Ele é para toda a igreja de todos os tempos. E João ele vai saudar os irmãos também, a vocês, ele vai dizer graça e paz. Esse livro, irmãos, essa saudação, ela soa como doçura, né? Ele está dizendo para os irmãos, olha, a vocês, graça e paz de Jesus. É uma mensagem, irmãos, de consolo, ao contrário do que muitas pessoas, muitos crentes pensam. Ele vai dizer graça e paz, depois ele vai dizer, olha, ainda no versículo 6, ele vai dizer, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Ele está trazendo uma mensagem de consolo, dizendo a todos, olha, paz a todos vocês, paz a vocês, Ele te ama, Ele te libertou, e todos aqueles que creram nele, Ele constituiu o reino, você já faz parte do reino de Deus, constituiu sacerdotes. Então nós cantamos nesta manhã, né? Esse é o motivo da nossa adoração. O Senhor está trazendo aqui mensagem de esperança, mensagem de consolo, e nós vamos ver lá mais à frente, para irmãos que estavam passando por grande e severa tribulação, e para irmãos que hoje em nossos dias também passam por sofrimentos e dificuldades por causa do testemunho de Jesus Cristo. Continuando lá no versículo 7 e 8, ele continua consolando a igreja, reafirmando a promessa da sua volta. Ele diz lá, eis que ele vem. Depois ele diz, assim será. Ele está colocando uma certeza da sua volta. É uma certeza, é algo absoluto, é algo que nós precisamos crer, é algo que continua consolando o nosso coração, que um dia Ele virá e enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, toda a dor, toda a tristeza, porque é uma certeza. Ele está dizendo, eis que Ele vem, assim será. E Ele diz assim, ainda no versículo 8, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Então nós temos plena e certeza e convicção da volta do Senhor. E João ele vai discorrendo aqui no capítulo 1, e como a gente tem falado muito aqui na Comuna, irmãos, que o sofrimento, ele parece que faz parte da vida do cristão, né? Diferente do que é ensinado muito por aí, que o cristão ele só anda, né? É só vitória, né? Só vitória, é de vitória em vitória. Então isso a gente vem falando repetidas vezes aqui na Comuna. E João, ele vai dizer, olha, eu, irmão e companheiros de vocês, aonde? No sofrimento. Então, primeiro eu queria destacar a humildade do apóstolo, né? Porque ele foi aquele que viu os céus abertos, que ele teve uma revelação assim espetacular. Mas como é que ele se considera? Irmão e companheiro de vocês. Então isso serve para a gente também, né? Que nós estamos todos aqui, ó, todos iguais.
Se João, né, falou isso, né, quanto mais eu, né? Então, irmão e companheiro de vocês. Aonde? Companheiro no sofrimento. João, irmãos, ele estava na ilha de Patmos. Ele foi banido para aquela ilha por causa da pregação do evangelho. Domiciano, que era o segundo Nero, que ele arrogava para si essa posição de ser Deus. Quando João ia lá e pregava que existia um Senhor, que existia um rei, ele baniu João lá para a ilha de Patmos. E era uma colônia penal, era uma prisão. Estava lá preso, com trabalho forçado, com trabalho escravo. E é isso que estava acontecendo na igreja do primeiro século. Os irmãos, eles passavam por severa perseguição. A igreja estava sendo massacrada. A igreja, ela estava sendo pisada, perseguida. A igreja estava sendo torturada. Os irmãos eram jogados lá para ser espetáculo, lá na arena. Eram jogados lá para as feras, para os leões, né? Para ser devorado pelos leões a família inteira. Os irmãos, eles eram feitos como tocha humana, nos castelos, nos palácios, para iluminar à noite os palácios. Então a perseguição, ela era tremenda. Mas a perseguição e o sofrimento não foi só no primeiro século. Ao longo da história, ao longo dos séculos, a igreja foi perseguida. Hoje, irmãos, há sofrimento, há perseguição. E a gente precisa ampliar esse conceito de sofrimento, né? Nós sofremos, irmãos, por estar ainda nesse corpo, né? Nós temos o Espírito Santo, mas o pecado, ele está aqui, o Senhor nos deu o Espírito Santo para mortificar, é assim que a palavra usa esse termo, mortificar as obras da carne, mas o pecado está aqui. Então, às vezes, nós fazemos coisas que a gente não queria fazer, e a gente se sente mal por isso, a gente sofre por isso. A gente toma decisões que você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa ou dessa forma? Então a gente sofre por diversos motivos, não é só um exército, não é só a espada perseguindo os cristãos, mas há diversos tipos de sofrimento. Haja vista os irmãos, quantos pedidos de oração, quantas famílias em luto, quantos irmãos passando por tratamento, quantos irmãos enfermos. Então, o sofrimento, ele sempre existiu. Mas a Escritura, ela vai reafirmando, então, que este livro, ele é para todos os irmãos e em todos os tempos. Eu estou falando isso só para a gente tirar da mente essa coisa que, isso aqui foi escrito para aqueles irmãos lá no passado que estavam passando por determinada perseguição. Não, é para toda a igreja em todos os tempos. E João parece que vai incentivando aqui a leitura, né? Como nós estamos fazendo aqui nesse mês de setembro. Lá no versículo 11 ele diz assim, escreve num livro, né? Este livro, irmãos, eu contei aqui na minha Bíblia, que é de letra pequena, ele tem 8 páginas, são 22 capítulos, então é esse livro aqui. João fala, escreve num livro, e aí ele vai dizer, envia para 7 igrejas, então ele está enviando para quem? O que nós entendemos aqui nesta manhã, que serve somente para 7 igrejas? O que simboliza o número 7 no Apocalipse? Não é o total? Não é o todo? Então, meu irmão, este livro, ele foi escrito para quem? Ele foi escrito para mim. Ele foi escrito para você. Então, a gente precisa exercitar, criar essa disciplina, desmistificar essa coisa do encoberto, da tragédia. Não, é um livro que traz esperança, é um livro que traz consolo. Ele está dizendo, feliz aquele que lê e ouve as profecias desse livro. É um direcionamento para nós, para a igreja, hoje, nos dias de hoje.
E seguindo lá no versículo 12 e 13, ele vai dizer, olha, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Irmãos, esse primeiro capítulo é muito bom porque o próprio Jesus, ele já dá a interpretação. Quando você avança um pouquinho lá para o capítulo 20, ele vai dar a interpretação. Ele vai dizer que os 7 candelabros são o quê? Lá no finalzinho do versículo 20, ele vai falar, os 7 candelabros são as 7 igrejas. E ele vai dizer que um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus, ele está entre os candelabros. Ou seja, ele está entre a sua igreja. Ele está na sua igreja. Então, qual é a mensagem aqui? Seja qual for o sofrimento, nós não estamos sozinhos. Jesus está entre os candelabros, ele está na sua igreja. Nós não estamos sozinhos. E agora ele vai avançando aqui para trazer a revelação do noivo da igreja. Que a revelação agora é de um noivo glorioso, é de um Cristo glorioso. Nas cartas, Jesus era aquele que, era o servo sofredor, Ele humilhou-se, ele tornou forma de homem e humilhou-se. Agora no Apocalipse, a revelação é do Cristo glorioso. Então quando ele vai dar a descrição, ele vai dizer lá sobre a sua veste. E nós entendemos agora que Jesus não está mais rasgado, sujo, seminu. Como estão as suas vestes agora? Elas chegam até os seus pés. Dá a ideia de realeza, de majestade. Ele não está mais rasgado, sujo. E os seus cabelos? Eles não estão mais cheios de sangue. Agora, os seus cabelos são alvos como a neve, brancos como a lã. E os seus olhos? Seus olhos não estão mais inchados por causa da coroa de espinho, dos sofrimentos, da cruz. Os seus olhos agora são como chama de fogo. E os seus pés? Os seus pés não estão mais pregados na cruz, mas aqui a revelação é que os seus pés, eles são semelhantes ao bronze polido. E a sua voz? A sua voz ela não está mais rouca, ela não está mais enfraquecida por conta da sede que ele teve lá na cruz, mas a sua voz agora é como o som de muitas águas. E o seu rosto? Seu rosto não está mais danificado, o seu rosto não está mais desfigurado, agora o seu rosto ele brilha como o sol. E as suas mãos, elas não estão mais cheias de prego, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Esta é a revelação do Cristo glorioso. Essa é a revelação que João traz, fazendo um contraste lá do Cristo que veio nas cartas como servo, humilde, sofrendo. Agora não, agora é o Cristo glorioso, a revelação desse Cristo glorioso. E finalizando aqui o versículo 17 e o versículo 18, João diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto. Aqui, meus irmãos, indica um profundo quebrantamento de João ao ver a glória de Deus. E é impossível ver a glória de Deus sem se prostrar. Vocês conhecem aquela história que um pastor contou que ele foi visitar uma outra igreja, Aí ele chegou e foi lá sentar no púlpito, Aqui a maioria das igrejas tem a tribuna mais elevada, aquelas cadeiras mais aconchegantes, para os ministros sentarem, E aí ele chegou, o pastor
falou, tudo bem, a paz do Senhor, falou, tem 2 anjos ali na porta, e continuou com os assuntos administrativos, né? Fulano, cuidado com as cadeiras aí, cuidado. É a mesma coisa que o pastor Moisés estivesse aqui e falasse, tem 2 anjos ali na porta. Não, Silvia, você traz para mim aquele livro lá, dá uma melhoradinha no som, sabe? Então, são coisas um pouco estranhas, né? Que a gente às vezes ouve por aí, tô vendo anjo, né? A gente vendo muita coisa, mas qual é a descrição em toda a Escritura, e aqui no livro de Apocalipse, né, de João, ao ver o anjo de Deus? Ele caiu prostrado. Ele diz, eu caí como morto, né? Então, até explicando um pouquinho, né? Por que a gente não tem o púlpito muito elevado? Aqui está um pouquinho mais alto, por quê? Para vocês poderem enxergar, né? Porque se deixar na mesma altura, quem está atrás não vê. Mas nós fizemos isso na Comuna propositalmente para trazer essa ideia de horizontalidade, que todos nós somos iguais, né? Não tem cadeira diferente, é tudo igual, então não tem o ungidão, né? Somos todos iguais perante o Senhor. E o que Jesus, ele fala ali para o João, ele diz assim, olha, não tenha medo. No momento em que ele caiu prostrado, ele recebe o toque do Senhor, e o Senhor diz para ele, não tenha medo. E quantas vezes, irmãos, nas Escrituras, nós não observamos Jesus falando isso em diversos momentos para os seus discípulos, em momentos difíceis, de tribulação, momentos de angústia, de ansiedade, Jesus vem e fala, não temas, não tenha medo. E é isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Quando a gente está preocupado, ansioso, temeroso, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente se dispõe a ouvir a voz do Senhor, é essa voz que Ele sempre diz para os seus servos, não tenha medo, porque eu estou com vocês. E não foi diferente aqui, o consolo que Jesus trouxe para João, dizendo, não tenha medo. E ele vai finalizar aqui dizendo, eu sou o primeiro e o último. O Senhor Ele é o Criador, Ele é o sustentador e Ele é o consumador de todas as coisas. Ele cria, Ele julga, Ele controla. O próprio João na sua carta, ele começa dizendo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava lá no princípio, e estará aqui também no fim. Então ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Eu gostaria de fazer algumas aplicações para esse texto aqui que nós lemos. Já vou terminar, irmãos. São 8 aplicações. Primeiro, a Escritura vai dizer que o tempo está próximo. Feliz quem lê e ouve as profecias desse livro. O tempo está próximo, irmãos, não é no sentido da gente ficar calculando. Muitas pessoas tentaram fazer isso e se frustraram, porque nós não sabemos. E na sua carta, né, quando algumas pessoas diziam, o que vai ser da sua vinda? Ela está demorando, desde os nossos pais, isso está demorando para acontecer. E aí o apóstolo diz, olha, não ignore que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Não cabe a nós ficar tentando descobrir, decifrar o tempo, mas a ideia é, o tempo está próximo, então nós precisamos realizar a obra de Deus e cumprir o ministério que Ele colocou em nossas mãos. Segunda aplicação, a mensagem é para toda a igreja. Eu gostaria que você saísse daqui pensando nisso, essa mensagem do Apocalipse, ela é para mim. Ela é para mim hoje, então ela é para toda a igreja, de todos os tempos. Terceiro, a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela não falha. Então nós podemos ter 2 atitudes diante da palavra de Deus. A primeira
é daquele que se acomoda e diz justamente o que eu acabei de falar aqui. Onde está a promessa da sua vinda? Agora, a atitude dos servos de Deus, daqueles que nasceram de novo, daqueles que foram chamados pelo Senhor, estai de sobreaviso, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora que vem o teu Senhor. Quarto, João ele estava ilhado, ele estava preso, mas a boa notícia é que ele recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, que está sentado no trono do universo, tem o total controle da igreja e da história. Embora ele estivesse preso, embora ele estivesse em sofrimento, ele teve essa revelação. Então, quando você se sentir assim, em dificuldade, em tribulação, em aflição, lembre-se disso. O teu Senhor, Ele tem o total controle da igreja e da história nas suas mãos. Quinto, nós ouvimos que Jesus está entre os candelabros. Ele está na igreja. Então nós nunca estaremos sozinhos. Sempre o Senhor estará conosco. Sexto, a revelação da graça de Deus, ela nos coloca de pé para cumprir o nosso chamado. Vocês lembram quando João estava prostrado, ele recebeu o toque do Senhor, ele recebeu o consolo do Senhor, o Senhor disse para ele: não tema, e a partir do momento ele se colocou de pé. E não é diferente para nós, a graça do Senhor nos coloca de pé. Se você nessa noite está triste, abatido, cansado, prostrado, querendo desistir, a graça do Senhor te coloca de pé. E para finalizar, eu deixei esse versículo por último mesmo, que é lá o versículo 19, Jesus diz assim: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Então o Senhor, Ele não está apenas vivo, mas Ele está vivo para todo o sempre. Quem tem as chaves, ele tem o quê? Ele tem a autoridade. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então o nosso Senhor, Ele tem autoridade. E Ele não só tem as chaves do céu, mas Ele tem as chaves do inferno também. Ele tem as chaves do túmulo. E a morte agora, ela não pode mais infligir terror naqueles que são do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo está com as chaves do túmulo, e Ele é poderoso para abrir os túmulos e levar os mortos até a vida eterna. Amém. E graças a Deus por isso. Ele tem as chaves, Ele tem a autoridade, Ele tem o controle da tua igreja, e que este mês, e que este livro, que esta palavra seja uma palavra de esperança, de consolo, de vigor, para toda a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, por tua palavra, que vem de encontro, Deus, aos nossos corações, Pai. Como é bom a tua palavra. Ela não volta, Senhor, vazia, sem fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Continua, Deus, a nos ensinar, Pai, através do Espírito Santo, Senhor. Que nós saiamos daqui, Senhor, desta manhã, convictos, Pai, da tua volta, do teu poder, da tua autoridade, do teu controle, Senhor. Convictos, Pai, que não estamos sozinhos, ó Deus. Convictos, Pai, que o Senhor está no meio da tua igreja.
que o sofrimento, Pai, ele pode vir sobre a vida dos teus servos, Senhor, mas nós não estamos só. O Senhor é quem nos toca, o Senhor é quem nos coloca de pé. A tua graça, Senhor, é que nos faz caminhar, Senhor. Por isso te pedimos, Pai, venha consolar os corações abatidos, Pai, nesta manhã. Corações entristecidos, Pai. Irmãos nossos, Senhor, que querem desistir, querem voltar para trás, Senhor, mas eles não voltarão, porque é o Senhor que os sustenta, é o Senhor que os chamou, é o Senhor, Pai, que realiza a obra, Pai. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter a nossa visão mais nas coisas celestiais, Pai, e menos nas coisas dessa terra, Senhor. O fim para a tua igreja é um fim glorioso, Senhor. O Senhor é vencedor, e é isso que nos revela esse livro, Pai, que o Senhor venceu, que o diabo, os seus anjos, eles já estão derrotados, Senhor. Que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, Senhor. Faz isso em nós, Pai. Aquece, Deus, o nosso coração. Aviva-nos, Senhor, para uma espiritualidade viva, sadia, Pai, com os nossos olhos nas coisas celestiais, Pai. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Amém.